Chegou uma história pra gente que parece filme, mas não é. Um homem viajou mais de 2.000 quilômetros para se vingar. Um crime que envolve 2 estados. Josa está de férias e conhece Lucineide em uma cidade no interior da Bahia. Mas ele trabalha em São Paulo, Ferraz de Vasconcelos. Depois de um tempo namorando à distância, ele convence a Lucineide a se mudar aqui para São Paulo. Só que quando ela chega, o mar de rosas dura pouco tempo. O Josa, ele se transforma. Tem homem que é assim, no período de experiência é uma maravilha. Quando entra no período efetivo mesmo, aí a Lucineide falou, cara, eu não saí da minha cidade para ficar sofrendo. Ela termina o namoro e foge de volta para a Bahia. Só que Josa sabe onde é e vai atrás. E ele chega na cidade para reatar o relacionamento. Mas uma briga acontece e Josa ataca Lucineide. Lucineide fica 1 mês internada, mas não resiste aos ferimentos. Agora, Josa é procurado aqui em São Paulo pela polícia. Reportagem na tela, balança. O ex-companheiro dela, Josa Serafim dos Santos, acabou com a vida dela e acabou com a nossa também. E ele pode acabar com a vida de outras mulheres. A história teve um final trágico, mas o começo parecia um conto de fadas. Ele demonstrou ser um homem muito prestativo, muito carinhoso, que gostava muito dela. Eles tiveram assim um namoro e depois de uns meses ele convidou ela para morar com ele em São Paulo. Foi por esse homem amoroso que Lucineide se encantou. Uma paixão avassaladora que a fez largar a vida na Bahia e se juntar de vez com Josa. Os dois se conheceram na cidade baiana de Itiúba, no interior do estado. Josa estava de férias quando a encontrou. Eles começaram a namorar e o homem tinha planos de morar com ela. Tanto que Josa convenceu a Lucineide a se mudar para Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, onde ele trabalhava como vendedor. Eles moraram cerca de uns 6 para 8 meses. E já aí em São Paulo, ele tentou tirar a vida da minha mãe. Ele agrediu ela, mas graças a 2 vizinhas que ouviram ela pedir socorro, 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 Josa quer me matar. Elas invadiram a casa e tiraram minha mãe das garras dele. Durante uma briga, Josa tentou atacar a mulher com golpes de faca. Ela descobriu uma traição do namorado e, ao propor o fim da relação, o homem passou a agredi-la. Segundo o boletim de ocorrência, Lucineide foi empurrada, sufocada e mordida por Josa. Graças a 2 vizinhas que ouviram a gritaria, a tragédia foi evitada. Lucineide decidiu voltar para o interior da Bahia, mas mesmo assim continuou sendo perseguida pelo homem. Depois disso, ele continuou em contato com ela, pedindo para voltar, dizendo que amava muito ela. Josa resolveu largar tudo em São Paulo e correr atrás de Lucineide. Ele foi até a Bahia e pediu para voltar com a mulher. A promessa era de uma mudança para melhor. Lucineide tinha esperanças de que não fosse mais sofrer ao lado do homem que ela acreditava ser bom. Os dois voltaram a formar um casal, mas nada mudou. Durante uma outra discussão, a mulher jogou uma pedra no carro de Josa. Ele ficou descontrolado, pegou um pedaço de madeira e agrediu Lucineide. A vítima foi socorrida e precisou ser transferida para um hospital mais equipado de Salvador. Ela passou quase 1 mês internada, mas não resistiu. A luta pela vida foi grande, mas Lucineide teve traumatismo craniano. Mesmo sendo um momento extremamente difícil, as filhas da Lucineide decidiram falar com o jornalismo da Record. Elas acreditam que o balanço geral pode ajudar a localizar o assassino da mãe. A gente conversa agora com a Karine e com a Bruna. A delegacia de Itiúba não estava dando a devida atenção e não está dando a devida atenção que tem que dar ao caso da minha mãe, que foi um caso extremamente grave, um caso de feminicídio. Ele primeiro tentou contra a vida dela e ela passou 1 mês no hospital lutando para sobreviver. Mesmo internada em estado grave, a mulher continuou sendo perseguida.
Josa enviava mensagens fazendo ameaças. Aqui ele diz que quer o terreno dele de volta para pagar o conserto do carro que a mulher havia quebrado. Segundo as filhas de Lucineide, esse terreno havia sido dado por Josa com registro em cartório. Ao mesmo tempo, o agressor dizia que a amava. Se não devolvesse o terreno dele para pagar os prejuízos do vidro do carro, que a gente não ia gostar do que iria acontecer coisa pior, que a gente não ia ter paz. As filhas da vítima cobram a agilidade da polícia baiana. Um mandado de prisão foi expedido pela justiça. Josa permanece foragido. Ninguém sabe se o criminoso continua na Bahia ou se voltou para São Paulo. A gente quer que a justiça seja feita e a polícia vá atrás dele para que ele pague pelo que ele fez. Porque ele tirou a vida da minha mãe, ele tirou o meu bem maior. Quando Josa cruzou o caminho de Lucineide, ela estava no meio de um tratamento contra um câncer de mama. Ela havia feito uma cirurgia para a retirada da mama esquerda e estava muito fragilizada com o processo. Segundo as filhas, Josa, que no começo foi muito prestativo, passou a humilhar a mulher na tentativa de diminuí-la. Ele já vinha tentando contra o psicológico da minha mãe, traía ela, falava que era ela que estava fazendo isso, difamava ela. A dor e a revolta se misturam. O sentimento de tristeza domina a família simples do interior da Bahia. O desejo das filhas é um só: pela memória da mãe, lutar para ver o assassino dela atrás das grades. A gente está sofrendo, nossa mãe era nosso porto seguro. Ele destruiu com nossa vida e a gente quer justiça, a gente quer ver ele preso. Do mesmo jeito que ele fez com a nossa mãe, ele pode fazer com qualquer outra mulher. O feminicídio está aí. A gente quer justiça pela nossa mãe, pela gente, mulher. Bom, a gente vai acompanhar esse caso de perto.